Pessoal, acho que a pré-qualificação para o Cruzeiro, acho que foi um grande motivo de alavancar aqui o negócio e os resultados aqui em setembro. Nós tivemos à volta de 300 pessoas que fizeram os 500 pontos no mês de setembro e é uma oportunidade muito grande para poderem participar aqui no período de qualificação que começa de outubro a janeiro. Marcinho, avançar aqui com isto. Normalmente, quando nós temos estes números, o número é pela lei de Pareto, 20% faz 80% do esforço por aí fora, e normalmente nós temos 20% das pessoas qualificadas, o que se dava à volta de 58 negócios a qualificar, o que seria brutal. E arrebentavam-nos com o orçamento, mas a gente também gosta de ter o orçamento arrebentado, porque é sinal que o incentivo funcionou para muita gente, ok? O Cruzeiro vai começar de dia 23 de Abril a 26 de Abril. Nós começamos em Barcelona, viajamos até Marselha, depois passamos por Savona e depois, no último dia, fazemos a viagem de Savona, um dia completo de viagem até Barcelona, onde vocês poderão ter a oportunidade de aproveitar todas as facilidades que o barco tem. Além de tudo isso, e pode ficar neste slide, depois o próprio barco também promove excursões que vocês poderão aproveitar para conhecer todas estas cidades, está bem? Portanto, existem paragens, não sei se alguém está familiarizado com o cruzeiro, mas existem paragens, portanto o barco para no porto e tem a possibilidade então aqui de conhecer também todas estas cidades. De contratar os serviços, até porque eu até recomendo que façam os passeios propostos pelo cruzeiro do que se aventurarem sozinhos, porque se chegarem atrasados, o barco vai embora e não espera por ninguém. Isso não espera por ninguém. Está muito rigorado. Mas deixa-me contar a minha experiência, que eu sou um profissional de cruzeiros, eu gosto de cruzeiros, eu vou-vos dizer... É um conselho e fica ao vosso critério. Quem quiser aproveitar as excursões, aproveite, como o Márcio disse, é organizadas, apesar de ser substancialmente mais cara. Se alugarem um táxi, a equipa numa van, fica muito mais barato do que no cruzeiro. Se calhar as excursões vai aos pontos certos, por táxi vocês vão aos pontos selecionados por vocês, que se calhar não vão aos melhores pontos de cada cidade. Mas pronto, avançando, mas isso fica ao critério de cada um. Eu pessoalmente fiz sempre excursões em táxi, via no mapa antes e ia aos sítios que queria. É um rebelde. É um rebelde. Pronto, dizer que são países fantásticos, portanto, Sim. Barcelona é maravilhoso, Marselha não conheço e Génova também não, mas também já ouvi falar muito bem, e portanto, cruzeiro no Mediterrâneo é aquela viagem que muita gente tem como o primeiro cruzeiro assim de sonho, e o barco, vocês vão ter a oportunidade de ver para quem ainda não viu, é maravilhoso. É um barco enorme, com muitas facilidades, como eu estava a dizer, muitos restaurantes, 12 bares, ginásio, atividades de outdoor, espetáculos gratuitos que vocês podem aproveitar e usufruir desta jornada. Como vocês sabem, a LR proporciona sempre as melhores experiências, com as melhores viagens, e isto sim vai ser fantástico, fantástico vocês participarem e melhor fazerem a vossa caminhada até conseguirem fazer a qualificação. Temos aqui algumas fotografias, mas melhor que ver fotografias, não é? É vermos mesmo então o vídeo do nosso cruzeiro.
Falar só da qualificação, como nós dissemos, nós temos 3 critérios para todos poderem participar, para os parceiros existentes, para os novos parceiros que se vão juntar a nós a partir de outubro e para os chefes da organização. E a partir de agora vamos anunciar quais são os critérios necessários para se qualificar efetivamente para o Cruzeiro. Marcinho, e aí avanças tu e a Filipa aí com os critérios? Então, eu começo com os parceiros existentes. Então, parceiros existentes são todos aqueles parceiros que se registraram antes de 1 de outubro e tiveram a oportunidade de fazer os 500 pontos em setembro. Período de qualificação vale de outubro até janeiro, ou seja, quem fez a pré-qualificação pode participar. Quem não fez os 500 pontos, infelizmente, já não pode, a não ser que seja chefe de organização com título ativo. O título de referência que nós vamos utilizar é o maior título alcançado entre junho e setembro. Vamos, então, nos focar nesse título. Os parceiros cujo maior título seja chefe de organização ou superiores e que não tenham o título de chefe de organização ativo, nós vamos considerar como chefe de equipa. Okay? O que é muito bom, não é, Márcio? Até para ajudar um pouco e não atrapalhar o desenvolvimento do negócio da galera. E também... Marcinho, deixa-me só fazer aqui um apontamento. Não é um apontamento em relação ao que estás a dizer, isto é muita informação, são alguns critérios, não são muitos, são alguns critérios. Se tiverem dúvidas, escrevam as vossas dúvidas no vosso bloco de apontamentos e depois coloquem as dúvidas no chat para serem respondidas, está bem? Então, o primeiro critério já está cumprido, que era em setembro, fazer os 500 pontos próprios. Agora, a partir de agora, de outubro até janeiro, devem obrigatoriamente fazer pelo menos 250 pontos próprios todos os meses. Tem de recrutar, patrocinar 5 novos parceiros diretos. Esses parceiros devem fazer pelo menos 100 pontos próprios no mês em que ingressam. E no conjunto desses parceiros todos, 5 ou mais, eles devem, então, fazer 2.000 pontos próprios, em conjunto. Agora, uma nota. Esses 2.000 pontos próprios, nós só vamos considerar a pontuação deles no mês de inscrição. No segundo mês, a gente já não vai contabilizar essa pontuação. Tenham atenção às situações nas inscrições muito próximas do fecho do mês, está bem? Portanto, mês de inscrição, um parceiro inscrito a dia 29, o mês de inscrição será o mês do dia 29. Portanto, não terá um mês de 29 a 29 para fazer, está bem? Conta mês de inscrição, contará até dia 30 ou 31, dependendo dos meses. Está bem? Tenham muita atenção a isso. Apenas parceiros registrados em Portugal. Ah, mas eu registrei um parceiro na Alemanha. Esse parceiro da Alemanha não conta para a qualificação. E agora, como eu falei anteriormente, título de referência. Nós vamos olhar, então, o maior título alcançado entre junho e setembro e deve, então, subir pelo menos um título face a esse título de referência e confirmar pelo menos 3 meses. Ou seja, tem aqui um mês em que podem não qualificar, mas não pode ir abaixo do título de referência. Ok? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, vamos ilustrar esse caso. O meu título mais alto entre junho e setembro foi manager. Então, eu tenho que qualificar chefe de equipa júnior pelo menos 3 vezes. No mês, se eu falhar um mês, eu posso qualificar no mínimo manager. Se eu qualificar junior manager ou não qualificar, já não posso participar da viagem. Ok? Continuamos? Vamos continuar. Tem alguém que levantou a mão. Eu vou pedir, ao invés de levantar a mão, se for questões, coloque mesmo no chat. E já temos uma pergunta no chat. Podemos ir respondendo assim, Márcio, ou queres deixar para o fim? Posso? É muito simples. Eu deixava para o fim. É? Ok, então pronto. Nós vamos juntar as perguntas e no final respondemos. Ok. Continuando, então. Aqui vamos ter exemplos. Uma qualificação bem sucedida. Então, na primeira linha, vamos ver os pontos próprios. O parceiro em causa fez a pontuação mínima requerida em todos os meses.
A nível de título, o título de referência dele era Junior Manager. Em novembro, se vocês repararem, ele falhou a qualificação, mas não foi abaixo de Junior Manager. Então, a qualificação também foi bem sucedida. Em questão das novas linhas diretas à vossa direita, o parceiro recrutou 2, 4, 5, recrutou 6 linhas diretas, mas só 5 é que fizeram, pelo menos, a pontuação mínima de 100 pontos. A de 60 pontos não foi considerada e atingiu 5.000 pontos totais. Uma informação adicional: não contam pontos das linhas em profundidade, apenas a pontuação própria. Se eu recrutar um parceiro que faça 100 pontos e abaixo dele tiver outra pessoa que faça 100 pontos, o total ele tem 200, mas só vão ser considerados 100 pontos. Sim? Vou passando. Aqui é um exemplo de uma qualificação que não foi bem sucedida. O título de referência era chefe de equipa júnior, mas em novembro ele falhou um só mês, mas foi abaixo do título de referência. Então, o parceiro não conseguiu cumprir com esse requisito, infelizmente não pode participar da viagem, apesar de todos os outros requisitos terem sido bem cumpridos, né? Márcio, deixa-me só fazer o apontamento. Aqui, como disseste, a qualificação não foi bem sucedida só por o facto do título, que baixou abaixo do título de referência, como manager. Aqui, neste caso, onde vocês estão a ver em novembro, que está como manager, se ele tivesse atingido chefe de equipa júnior, estaria qualificado, ok? Porque manteve o mesmo título que o título de referência. Igual ao de referência. Ele baixou, não qualificou um dos mesmos, mas manteve o título de referência, exatamente. E, por fim, um outro exemplo do que não pode ocorrer, que é a qualificação não bem-sucedida, não é? É a questão das novas linhas diretas. Em número de novas linhas, o parceiro atingiu o requisito, fez 6 linhas, mas a pontuação total não chegou a 2.000 pontos. Tem que chegar, então, a 2.000 pontos no conjunto das linhas todas. Fez apenas E é morrer na praia. Sim. realmente, porque Aqui, cumpriu com efetivamente, é. tudo, não é? Meu Deus. Não vai acontecer. Mas eu acho que não vai acontecer isso com ninguém. As Não pessoas vai. vão aproveitar os packs grandes, de 1.650 pontos, ou até 2.000 pontos, para Claro que ingressarem no fast track, para depois caminhar em direção ao título de chefe de organização, entrarem no business track e ganharem, então, essa maravilhosa viagem também. Não é? É isso mesmo que vai acontecer. Vou deixar essa contigo, Filipe. Tá. Então, falámos da pré-qualificação, portanto, que todas as pessoas, parceiros já existentes, precisavam fazer os 500 pontos próprios, mas não iríamos deixar de fora os parceiros que ainda se irão juntar à LR e, portanto, alguns até já se juntaram, porque já iniciámos aqui o mês de outubro. Como é que irá funcionar, então, para todos os novos parceiros? O período de qualificação é exatamente o mesmo, portanto, desde outubro de 2024 até janeiro de 2025. Não necessitam da pré-qualificação porque não estavam na empresa, mas terão de ter no mínimo 1.000 pontos próprios no seu mês de entrada. Como o Márcio referiu ainda há pouco, setes iniciais e setes de entrada com mais de 1.000 pontos é o que mais temos. Portanto, temos a Floa, que é uma grande vantagem também para quem pretende fazer pagamentos a 3 vezes. Portanto, novos parceiros, vocês como supervisores, como chefes de organização, como líderes, não deixem que esta oportunidade lhes escape das mãos. Portanto, ter aqui então 1.000 pontos próprios no seu mês de entrada, quero referir também que estes 1.000 pontos próprios não serão por pedido. Portanto, podem fazer vários pedidos. Se quiserem iniciar, por exemplo, com um set que tenha 500 pontos, ao longo do mês de entrada poderão completar essa pontuação, está bem? Não tem que ser num único pedido. Após isso, tal como no critério anterior para os já existentes, pedimos que realizem 250 pontos próprios ou mais em cada um dos 4 meses, portanto, de outubro a janeiro, o mês de entrada já estará feito, portanto, terão que fazer 250 pontos próprios nos restantes meses de qualificação, patrocinarem pelo menos 5 novos parceiros diretos com um mínimo de 100 pontos próprios cada e que utilizem 2.000 pontos durante o período de qualificação, tal como no exemplo anterior, e da mesma forma, portanto, parceiros registados em Portugal,
referir também que esta viagem é uma viagem Star Club, portanto é ibérica, Portugal e Espanha é que terão a viagem e, portanto, não é um incentivo internacional, está bem? Portanto, será local para parceiros portugueses e espanhóis. Portanto, apenas parceiros registados em Portugal irão contar, apenas pontuação no mês de inscrição. Mais uma vez, refiro, atenção às inscriçõezinhas no fecho de mês. Está bem? Acontece alguma coisa, algum problema com o pagamento, a pessoa esqueceu-se de pagar a referência e é muito complicado, garantam que tudo corre bem. E qualificar pelo menos Junior Manager em 3 dos 4 meses. Portanto, fazer aqui a qualificação mínima de Junior Manager, tendo em conta que o título de referência será novo parceiro, portanto não terá título e, portanto, tem que fazer então Junior Manager em 3 dos 4 meses. Eu tenho pessoas aqui a dizer que acham que está muito fácil. Eu Nós só queremos queria, muita gente nesse cruzeiro, ah? eu só queria adicionar aqui um ponto, e alguém pode se perguntar, por que apenas parceiros registrados entre 1 de outubro e 30 de novembro e quem entrar em dezembro? Ah, é verdade, Quem Márcia, entrar a tens partir razão. de dezembro, infelizmente, não pode participar porque tem de qualificar pelo menos 3 meses para o título. E, portanto, já não terá tempo de o fazer. Já não tem tempo de fazer. Quem entrar em outubro tem a oportunidade de falhar um mês, como a gente já vai ver, mas quem entrar em novembro tem que fazer os 3 meses. Já tem que entrar Não tem direito a falha. mostrando a força toda que tem. Posso passar, Felipe? Sim, Márcio, eu acho que convém, e Filipe, convém referir aqui e continuar a reforçar, porque nós tivemos alguns incentivos que isto contava, mas dizer que apenas pontuação no mês de inscrição é que conta. exatamente. Não há dupla contagem quando um parceiro entra em outubro, se o parceiro fizer pontos, o novo parceiro fizer pontos em novembro, não são considerados esses pontos. Ok? Só quero adicionar mais um ponto. É no mês da inscrição. Não adianta escrever o parceiro no dia 31 de outubro e fazer os pontos no dia 1 de novembro. Você vai contar é 31 de outubro, é o mês de outubro. É isso mesmo. É Ok? isso mesmo. Continuando. Queres Fala. ter o exemplo? Podes dar o exemplo, Márcio. Ok, esse exemplo é muito igual ao anterior que nós vimos, a qualificação bem-sucedida. O parceiro fez a pontuação, começa logo com os 1.000 pontos, como é pedido, e depois entre novembro, em outubro ele faz 1.000 pontos, entre novembro e janeiro ele faz mais até de 250 pontos próprios. Então, nesse requisito está cumprido. Em outubro ele já começa como manager, o que é muito bom. Em novembro, infelizmente, ele falha, mas aqui, como o título de referência é nenhum, que ele só entrou agora, então ok. Depois, em dezembro, volta a fazer manager, em janeiro, chefe de equipa júnior, requisito do título cumprido. E Deixa-me só dizer, Márcio, desculpa. Nós aqui colocámos no exemplo manager e chefe de equipa júnior, mas se fosse júnior manager era igualmente válido, está bem? Portanto, isto é meramente um exemplo e tendo em conta que não existe nenhum título, portanto o título acima será de júnior manager, está bem? Quer dizer que eles vão fazer mais. Eu sei que vão, mas é só para descansar e para deixar claro. Se a malta está a dizer que é fácil. Não, Márcio, deixa-me só fazer este ponto. É fácil. Eu e a Filipa, no dia do Power Day, tivemos uma reunião com o Marco para decidir estas coisas. E nós tivemos essa capacidade de argumentar bem os critérios que tínhamos para Portugal e tornar as coisas mais fáceis, porque os critérios para a Espanha são um bocadinho mais puxadotes que estes critérios aqui. Portanto, eu diria, quem está a fazer Ah, esta atividade depois pagam-nos um copo no barco. exatamente. Desta forma, este negócio de forma profissional, um verdadeiro negócio de network marketing, epá, eu acho que o mínimo exigível é ter muita gente no barco, porque acho que os critérios são mesmo fáceis. Se vocês dissessem um critério para 3 meses no período de qualificação, podia ser mais desafiante. Agora, para 4 meses, há mais que margem para se qualificar. E agradeçam também aos vossos chefes de organização, porque sempre que falamos com eles e temos reuniões com eles, eles também frisam muito a questão das viagens e o quão motivador é para pessoas que já estão no negócio e que estão a começar, portanto, que é sempre um incentivo muito apetecível e, portanto, eles também tiveram um papel crucial em nós começarmos a fazer mais estas viagens. Vamos ao próximo?
Não, Claro. só para concluir, as Ah, novas linhas diretas, o objetivo foi cumprir com sucesso, ele recrutou 6 novos parceiros, alguns com 1.000 pontos, 2 deles com 500 pontos, chamando novamente a atenção, pontuação e profundidade não conta, só conta da primeira linha, e um total de 5.000 pontos entre esses parceiros no mês de inscrição. Né? Mais outro exemplo, parceiros que foram registrados se registarem em novembro. Qual é a diferença? Ah, não tem segunda chance. eles têm, esses parceiros é que vão ter que fazer um esforço adicional aos demais parceiros. Ah, deve fazer os 1.000 pontos no mês de entrada, que é o mês de novembro, e os 250 pontos em dezembro e em janeiro, pelo menos. Se quiser fazer mais, é sempre mais importante, é mais. Está me faltando a palavra. É sempre bom fazer mais pontuação, que também é importante para o seu negócio. A respeito do título, ele faz Junior Manager, Manager, chefe de equipe júnior. Ele não pode falhar nenhum mês nesse caso, porque é pedido 3 dos 4 meses. Ok? E as novas linhas diretas, ele recrutou ali 5 novos parceiros, que totalizam 5.000 pontos. Pontuação mínima aqui de 2.000, ele até excedeu os 3.000. Espero que tenha conseguido me explicar bem. Se eu não me explicar, alguém já vai perguntar. Aqui, o exemplo da qualificação que não foi bem sucedida é o parceiro que ingressou em novembro, ele falhou em título, infelizmente, não pode viajar, porque era requisito fazer 3 dos 4 meses, e ele só teve disponível 3 meses, então não podia falhar nenhum. E também, a nível das novas linhas diretas, que não, apesar de ter conseguido recrutar 5 novas linhas diretas, não atingiu os 2.000 pontos no conjunto dessas linhas, só fez 1.500 pontos. Vou deixar isso com a Arminda, ou contigo, filho. Espera, Márcio, que eu estava aqui a responder a uma questão. Eu vou pedir uma coisa e já estou a escrever aqui, está bem? Sim, Para depois, no final, nós termos uma melhor gestão das dúvidas e respondermos a tudo. Eu peço que não as coloquem no chat, mas que sim. coloquem nos balõezinhos de falas que dizem que é de quá e A, que significa question e answer, ou seja, perguntas e respostas, porque assim ficam lá as dúvidas todas, não se misturam com as indicações do chat e depois no final é mais fácil para nós responder, está bem? Portanto, quem já colocou as dúvidas no chat, eu peço por favor que as transporte para os balõezinhos de fala que se encontram a seguir e que têm um Q, quá e um A, está bem? Escrevam aí então. Peço desculpa, assim é Ok. mais fácil, será mais fácil depois para nós. Ok, obrigado, Filipe. Era isso que eu ia escrever, foste mais De rápido, nada, de nada. eu estava a escrever isso. Ok, e nós não nos esquecemos dos chefes de organização. Portanto, uma oportunidade também para os chefes de organização participarem e para os chefes de organização com título ativo em setembro de 2024. Ou seja, o período de qualificação na mesma, de outubro a janeiro de 2025, e o título de referência tem que ser o título ativo, tem que ter o título ativo de junho a setembro de 2024. Ou seja, para os chefes de organização, os critérios que nós pedimos é ter no mínimo 500 pontos próprios em setembro, que foi a pré-qualificação que já foi feita em setembro, realizar também 250 pontos próprios em todos os meses do período da qualificação, entre outubro e janeiro, patrocinar pelo menos 5 novos parceiros diretos com mínimo 100 pontos próprios e no total dos novos parceiros 2.000 pontos durante o período da qualificação. Na mesma, só os parceiros registrados em Portugal contam e apenas a pontuação do mês de inscrição conta. Ou seja, o parceiro só pode contar, o novo parceiro só conta uma vez no mês em que é inscrito. E o outro critério também é ter 2 parceiros que se qualifiquem, até ao próximo chefe de organização qualificado, o chefe de organização tem que ter 2 pessoas que tenham qualificado com sucesso para o Cruzeiro, mantendo o título ativo de setembro de 2024. Por favor. Então, o que está incluído no cruzeiro, portanto, teremos alojamento em cabine simples ou dupla, com pensão completa, portanto, terão direito a um acompanhante. As taxas portuárias também já estão incluídas. Todas as bebidas não alcoólicas estão incluídas ao jantar e durante todo o cruzeiro, está bem? Todas as atividades no navio também estão incluídas neste cruzeiro, oferta de boas-vindas
que será aqui um miminho da LR Health and Beauty, e no dia 23 de Abril teremos então uma reunião que costumamos fazer de boas-vindas, e onde iremos fazer alguns reconhecimentos aos parceiros vencedores e onde também damos algumas informações importantes, está bem? E, portanto, todos os parceiros deverão participar, será logo no dia 23 de Abril, portanto, será logo mesmo no início do nosso cruzeiro que iremos ter esta reunião, /formação, /reconhecimentos, para termos o grupo todo junto e para explicarmos então como é que irá funcionar e darmos aqui algumas informações importantes. O que não está incluído serão então os transferes de e para Barcelona, portanto, isso terá que ser a cargo dos parceiros. Tem a grande vantagem de já saber as datas certas e, portanto, parceiros que já estejam no caminho ou que vejam que conseguem qualificar, podem comprar os voos com antecedência e assim conseguir melhores preços. Portanto, as noites antes ou depois também não são da vossa responsabilidade, está bem? Portanto, não será a LR a providenciar nenhum serviço de estadia sem ser no cruzeiro. Excursões e visitas organizadas, portanto, como já falámos, há várias visitas que poderão fazer nos portos em que o cruzeiro irá atracar. Neste caso, depois vocês escolhem a visita que querem fazer e tratam de toda essa parte, portanto, não é obrigatório ir à mesma visita, podem ficar no barco, podem ficar a aproveitar outras coisas. Não é todo caráter obrigatório e, portanto, escolhem ao vosso gosto. E tudo o que não esteja expressamente indicado não está incluído no preço pago pela LR, nomeadamente bebidas alcoólicas, está bem? Portanto, os cocktails, as idas ao bar, à discoteca, casinos, que normalmente também existe, não é, Hermínio? Existe também nos barcos a parte dos casinos, tudo o que seja jogo. Pronto. Portanto, quaisquer serviços adicionais que vocês usufruam, e muito bem, está bem? Porque como já terão a viagem completamente, a viagem no cruzeiro completamente paga pela LR, podem juntar assim uns trocozinhos extra com os nossos incentivos que dão dinheiro e aproveitarem para usufruir de todas estas regalias. Portanto, todos esses serviços serão depois cotados separadamente pelo serviço dos cruzeiros e devem ser pagos no local diretamente pelos parceiros que contratou esses mesmos serviços, está bem? Vamos às perguntas. Então vamos lá. Primeira pergunta da Arminda. Quem não fez 500 não pontos... Foi, não. A primeira, já respondeste? Já responderam, porque o Márcio já respondeu. Pronto. Então, ok. a primeira pergunta foi a da Cristina, só para toda a gente ver, que não sei se está toda a gente, que perguntou quem atingiu Junior Manager. O patamar seguinte é Manager ou tem de ser chefe de equipa Júnior? Provavelmente a Cristina baralhou-se aqui um bocadinho também com o Fast Track. Não, Cristina, o patamar seguinte é Manager, portanto está respondida, está bem? Não baralhem incentivos, ok? Guiem-se pela escadinha. A seguir, a Arminda pergunta quem não fez os 500 pontos não pode participar. Se bem se lembram, nós na divulgação que fazíamos, quando pedíamos os 500 pontos, havia-se uma pessoa que dizia depois não digam que não avisámos. Depois não digam que não avisámos. Portanto, quem não fez, parceiros já existentes que não fizeram os 500 pontos no mês de setembro, 500 pontos próprios, não estão aptos a participar no cruzeiro. Portanto, já estão fora da qualificação, está bem? Não há nada a fazer. Nós avisamos. Com muita pena nossa, mas nós avisamos. Ok, aqui no caso do Paulo Cardoso, ele faz aqui uma pergunta. Paulo, é assim, estamos na vertente do Fast Track de novos parceiros. Os novos parceiros para entrarem no Fast Track é o primeiro mês mais 3. No teu exemplo que dás, a partir do momento que ele caia no segundo mês, significa que ele não confirma o primeiro mês. E aí, no Fast Track, tem uma segunda oportunidade para voltar a entrar e esteja dentro do período. Ou seja... Penso que dentro do período ele tem essa oportunidade. Já respondeste, já respondido. Okay. A questão aqui, ele não qualificou, mas ele ainda está dentro do período. Não vamos misturar as coisas não misturem. E Fast Track. Mas só para responder, ele ainda está dentro do período e tem essa oportunidade de qualificar novamente. Nesse momento tem o título de Junior Manager. Se no mês de outubro, novembro, dezembro, chegar a chefe de organização, em janeiro, voltar para Junior Manager, foi qualificado. Nós temos que ver qual foi o título mais alto que teve entre junho e setembro. Se o título foi Junior Manager, ok, pode qualificar 3 vezes um título superior.
Só tem a oportunidade de falhar uma vez, desde que não seja abaixo do título de referência, que é Junior Manager. Ok? Paulo Fernandes. Paula Fernandes, já fiz Junior Manager há 3 anos, agora tenho que qualificar novamente. Junior Manager e tenho de chegar a chefe de equipa Júnior para ter direito ao Cruzeiro. Paulo, é ver o título de referência entre junho e setembro, ver o título mais alto e subir um título em relação a esse. Não interessa se é velho, se é novo, interessa é o mês de referência do título mais alto que teve entre junho e setembro. Se, por exemplo, se qualificou neste período Junior Manager, o título mais alto tem que qualificar um título acima que é Manager. E aí sucessivamente. Vou responder a Eli. Tem direito a levar um acompanhante? Sim. Tem direito a levar acompanhante, está bem? Eu respondo aqui a da Olga. Os dois parceiros que garantam o acesso. Bem, a Olga aqui está questionando para o requisito, os critérios para o chefe de organização. Os dois parceiros que garantem o acesso ao Cruzeiro têm de ser diretos ou podem ser parceiros da oportunidade? Podem ser parceiros da oportunidade até o próximo chefe de organização. Ok? Se for da oportunidade de outro chefe de organização, já conta para ele, não para quem está acima. Ok. Aqui a última A Késia pergunta. Saraiva. Ok. Posso responder, Armindo? Deixa, Filipe, deixa. Então, a Késia pergunta: quem entrou nesse mês, portanto, outubro, e já fez os 500 pontos, pode participar? Não, Késia. Se entrou no mês de outubro, terá que ter 1000 pontos. Está bem? Portanto, já é considerável uma nova parceira. Portanto, já fez 500 pontos, muito bem. Tem até ao final do mês de outubro para completar e fazer assim os seus 1000 pontos próprios. Os 500 pontos era... Sim, 500 pontos era para setembro, parceiros que estavam até setembro. Se a Késia entrou em outubro, tem que fazer 1000 pontos no mês de entrada. Portanto, entrou em outubro, tem que fazer 1000 pontos em outubro. E os demais requisitos. E ver todos os outros requisitos, claro. Mas a nível de pontuação, será isso. Ok. Nós não temos mais perguntas aqui em perguntas e respostas. De qualquer das formas, alguma dúvida, vocês têm os nossos endereços de e-mails. E nós Isto- certamente também vamos estar a ajudar com alguma informação, seja por e-mail, seja para ajudar aqui na qualificação. Ai, peço desculpa, tenho só aqui mais uma pergunta da Marília. Quem fez os 500 pontos, mas não atingiu nenhuma qualificação, pode participar? Pode, Marília. Se não tem nenhum título de referência, a primeira qualificação será Junior Manager. Pronto, agora acho que terminaram as questões. Ok. De qualquer das formas, independentemente daquilo que nós dissemos aqui, nós remetemos sempre para o documento de perguntas e respostas que vai estar disponível. Vocês leem o documento de perguntas e respostas. Se tiverem alguma dúvida, não se ponham a adivinhar, falem connosco para nós clarificarmos essas dúvidas que vocês têm. De qualquer das formas, em jeito de despedida, dizer que este foi o webinar em que tivemos mais gente, tivemos 121 pessoas, mais gente que eles estiveram em Espanha a fazer a apresentação deste Muito obrigada. incentivo. Vocês estão de parabéns a todos. Obrigado pelo vosso compromisso, assim fazem do nosso fim de semana mais feliz, por ter tanta gente aqui, tanta gente a participar, tanta gente comprometida. Foi uma semana cheia de eventos especiais, o nosso Power Day, a apresentação do nosso webinar do Business Track, e agora a cereja no topo do bolo, que é o Cruzeiro. Nós queremos mesmo ter uma grande dor de cabeça, e se tivéssemos pelo menos 20% das pessoas que fizeram os 500 pontos, nós ficaríamos muito contentes. Vocês davam-nos cabo do budget que nós estipulámos para o Cruzeiro, mas nós iríamos, como se diz na gíria, gramar à brava, ter essa dor de cabeça. Não é? Portanto, boa noite a todos da minha parte, um excelente fim de semana e um ótimo início de outubro. Obrigado e boa noite a Obrigada todos. a todos, obrigada. Muito sucesso. Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite a todos.